Esther é uma história que começou a mexer comigo, começou a tocar fortemente no meu coração. O contexto que está por trás da história é lindo, mas ela começa como uma história complicada, porque o rei era casado com uma mulher chamada Vasti, e a Vasti, ela recebeu um chamado do rei, o rei chamou ela, e Vasti não atendeu ao chamado do rei. Ela fez birra, ela não gostou e resolveu não atender o chamado do rei. E a Bíblia Sagrada diz que Vasti perdeu o posto de estar ao lado do rei como sua esposa. Mas o rei não queria ficar sozinho. Então aqueles que estavam ao lado do rei deram um conselho para ele e falaram assim: rei, por que você não escolhe a mais bela mulher do seu reino? Por que você não escolhe a mulher mais sábia, mais inteligente, a que mais te agrada em todo o seu reino, para que você não fique só? E aí então você se case com ela e coloque ela sobre todo o seu reino. E isso me lembra uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Aqui estava o rei na terra, diga Jesus. Jesus. E o rei chamou a sua esposa. Ele chamou o povo de Israel. Ele chamou o povo judeu. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles o rejeitaram. Eles não aceitaram o chamado do rei. Mas Jesus, no meio do seu reino, não veio para ficar sozinho. Então ele apontou para o ocidente, aqui para onde você está no Brasil, e disse: eu vou escolher uma mulher linda para me casar. Então ele contou uma parábola aos seus amigos. Ele disse assim: eu fiz um grande banquete, uma grande festa, a mais linda do mundo, e chamei todos os meus amigos, mas eles rejeitaram o chamado da minha festa. Cada um deu uma desculpa. Um disse que estava preocupado com o casamento, outro disse que estava preocupado com o trabalho, outro disse que tinha muitos compromissos a resolver, e nenhum dos meus amigos estavam atendendo o meu chamado. Então eu dou uma ordem para vocês: saiam pelas ruas e forcem os moradores de ruas, as prostitutas e os pecadores a entrarem e participarem da minha festa e estarem comigo eternamente. Então, por causa de uma Vasti que rejeitou o rei resolveu escolher uma Esther. E essa Esther sou eu e sou você. Só que é lindo porque o rei não foi atrás de Esther de primeira mão. Então houve um processo seletivo. As mais belas mulheres resolveram disputar aquela vaga, que seria receber uma coroa de rainha sobre o reino. Houve um ano de preparação e embelezamento para todas as mulheres. Elas receberam os melhores cosméticos que haviam dos egípcios, e você sabe que eles eram os melhores em produzir as coisas. Então cada uma delas, durante um ano inteiro, perfumes e tratamentos de pele e embelezamento e tudo mais que fosse preparado para que elas pudessem se apresentar diante do rei. E a Bíblia diz que houve um período gigantesco em que o povo de Deus passou por leis, passou por dificuldades, passou por diversas coisas para tentar se chegar à presença do rei. E a grande verdade é que todo aquele preparo, todo aquele um ano de preparo, teve um resultado impressionante. Teve um resultado inesperado. Porque no dia em que elas iam se apresentar ao rei, então a Bíblia diz que havia uma sala que elas entravam e elas podiam escolher todos os adornos que elas quisessem. Tinha as mais belas peças, brincos, colares, anéis, roupas, tinha de tudo. Ela entrou naquela sala e havia todo tipo de adornos, todo tipo de peças preciosas que elas poderiam escolher, e todas as mulheres, é claro, estavam escolhendo as melhores. Estavam escolhendo as roupas mais belas. Elas olhavam no espelho, elas se viam se estava bonita, se estavam preparadas. E cada uma delas, depois do processo seletivo, sobrou apenas 7. E aí aquelas 7 iam se apresentar, e Esther era uma dessas. E quando elas iam se apresentar, a Bíblia diz que o rei olhava e falava: espera uma semana, quem sabe eu te ligo. Depois eu te dou um retorno. Cada uma que entrava. Esther entrou naquela sala para se preparar. E havia um homem ali chamado Hegai, que ele era um servo íntimo do rei. Ele conhecia profundamente a mente, os desejos e os gostos do rei. Quando Esther entrou lá, adivinha quem estava lá? Hegai. Aquele que conhecia o coração do rei. Queridos, você pode tentar agradar o rei de todas as maneiras que você quiser tentar. Você pode usar todos os adornos que você quiser usar. Você pode escolher as melhores peças para tentar chegar diante do rei e sentir que agradou ele, mas isso não vai resolver você. Você precisa de alguém que conhece intimamente o coração do rei.
Então Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele conhece profundamente o coração do rei. Hegai, que ali representava o Espírito Santo, chegou para Esther e falou: Esther, posso falar uma coisa para você? Claro que pode. Eu sei o que o rei não gosta. Vai sem nenhuma dessas peças. Vai simples. E ele vai olhar para você diferente. O Espírito Santo está trazendo um recado para nós aqui hoje. Aleluia! Tira todas essas peças. Ai, pastor, mas se eu jejuar 40 dias, aí Deus vai me ouvir. Tira essa peça também. Ai, pastor, mas se eu ficar em oração durante 5 horas, aí Deus vai me ouvir. São adornos que você quer usar para tentar agradar o rei. Pastor, mas se eu ler a Bíblia inteira em um ano, fazer o propósito de ler a Bíblia inteira em um ano, também é um adorno. Preste atenção, os adornos não são pecados. Eles são coisas que você faz para tentar agradar o rei. Pegou? Eu vou repetir. Adornos não são pecados. São coisas que você faz para tentar agradar o rei. Mas a Bíblia diz que só uma coisa pode agradar o rei. Sem fé é impossível agradá-lo. A única coisa que pode agradar o coração do rei é se ele encontrar fé dentro do seu coração. Ele não está preocupado com todas essas outras coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: a nossa salvação é pela fé. Nós nos aproximamos dele pela fé, através da graça de Deus. Se a igreja tiver coragem hoje de se despir de tantos adornos, de tantas coisas, o Espírito Santo chegou no ouvido de Esther e falou assim: vai simples. Quando Esther chegou diante do rei, a minha Bíblia diz que o rei se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por ela. E ele já tinha uma coisa preparada. Ele abriu uma caixa almofadada. E diante dos olhos de Esther brilha o resplendor de uma coroa. E Esther foi coroada como rainha. Amigos, a gente passa muito tempo, talvez um ano, talvez mais, buscando as formas de agradar o rei. E nenhuma das coisas que você fez para tentar agradar o rei foi pecado. Mas você já reparou que todas as vezes que você saía da presença do rei, você ficava com a sensação de que faltava algo. Você não viu a coroa. Era como se Deus falasse assim: mais tarde eu te respondo, mais tarde eu te ligo, mais tarde eu falo contigo de novo. Aí você vai e se prepara outra vez para fazer outro processo seletivo, para chegar diante de Deus mais uma vez. E agora quem sabe eu estou digno. Então ele olha para você e fala assim: não, ainda não é agora. Aí você sai de novo, você fala: o que eu faço agora? Porque eu pequei ontem, porque eu briguei com o esposo, agora eu tenho que reconciliar, porque eu briguei com o filho, agora eu tenho que reconciliar, porque eu fiz isso, agora eu tenho que fazer não sei o quê. E você faz todas essas coisas, você vê que você está tentando um monte de adornos, você vê que você está fazendo uma série de tentativas, e aí em algum momento você está pensando assim: em algum momento eu vou conseguir agradar o rei. Mas eu quero dizer para você que Esther não sabia como agradar o rei. Esther também seria dispensada, não fosse do lado dela alguém que conhecia profundamente o coração do rei. E a oração que Jesus fez por mim e por você foi essa: que o Espírito Santo seria enviado sobre nós. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, abra a Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, foram as coisas que Deus preparou para os que o amam. Diga glória a Deus. Mas isso nos foi revelado por meio do Espírito. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Ei, preste atenção. Paulo está dando um segredo. Ele falou: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. São coisas profundas e tremendas. Se a gente passa para aqui, a gente vai viver numa eterna esperança de viver aquilo que Deus preparou para nós. Mas Deus não quer que a gente viva numa eterna esperança. Ele quer que a gente alcance. Você percebe a diferença? Eu não quero que você saia daqui com a esperança de viver algo. Eu quero que você saia daqui com a coroa na sua cabeça. Eu quero que você saia daqui com a esperança de que um dia Deus vai te curar. Eu quero que você saia daqui com Deus que te curou. Eu não quero que você saia daqui com a esperança de que as coisas vão melhorar para você. Eu quero que você saia daqui sabendo que a perfeição já te alcançou desde 2000 anos atrás. Eu
não quero que você saia daqui com a consciência de que Deus é bom para te abençoar. Eu quero que você saia daqui com a consciência de que não há mais nada que Ele possa fazer por você. Aleluia. Porque tudo está feito, tudo está pronto. Diga glória a Deus. Então, quando Paulo diz as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração, a gente fica pensando: o que será, o que será, o que será? E Paulo revela no versículo seguinte: o Espírito Santo está nos revelando todas essas coisas. Por um motivo: porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus e conhece os planos mais profundos do coração de Deus, e agora Ele veio sobre nós para nos revelar o coração e a mente de Deus. Porque assim como ninguém conhece você senão você mesmo, assim ninguém conhece o Pai senão o Espírito dele. Mesmo você que é casado, seu esposo não te conhece. Ele sabe muito sobre você, mas ele não sabe tudo. Sua esposa não te conhece, ela sabe muito sobre você, mas ela não sabe tudo. Seus pais te criaram, fizeram tudo por você, mas eles não sabem tudo sobre você. Tem coisas que só você sabe, e que talvez se você fosse expressar, você nem conseguiria. Mas o Espírito Santo é perito em expressar o coração de Deus acerca de nós. Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. E o diabo diz a ele: se tu és o Filho de Deus. Só que um pouco antes desse episódio do deserto, um pouquinho de tempo antes, Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando João Batista mergulhou Jesus nas águas e o levantou, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. E você lembra quais foram as palavras que foram ditas? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quando Jesus ouviu essas palavras, ele saiu e foi tentado pelo diabo, e o diabo fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus. Por que o diabo não fala filho amado? Porque ele sabe que se você entende que você é amado, a tentação dele não te derruba. Então ele omite. E você lembra qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: saiu uma palavra da boca de Deus acerca de mim. E quando Jesus fala a palavra, ele usa a palavra rema. Rema, se você fosse traduzir literalmente, seria palavra de agora. Jesus estava dizendo: exatamente agora tem algo no meu coração que Deus falou agora há pouco comigo. E Deus falou que eu sou amado. É disso que eu vivo. Esse é o meu pão. O Espírito Santo está aqui para revelar dentro de você o quanto você é amado por Deus. Versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você entende que a Bíblia está dizendo aqui que ele não pode, não é que ele não quer. Você entende que nós, sem o Espírito Santo, não podemos entender o coração do Pai a nosso respeito? Não é que não queremos, é incapacidade. Não adianta você tentar chacoalhar uma pessoa e falar: entenda Deus, não adianta, porque a Bíblia diz que ela não pode. É necessário um milagre. E esse milagre na Bíblia, a palavra usada para ele é epignose. Quando a Bíblia fala do conhecimento de Deus, se usa a palavra epignose, que é diferente de informação. Você precisa entender isso. Isso precisa cair no seu espírito. Epignose é um conhecimento que você recebe, que precisa vir direto do Espírito de Deus para o seu espírito, que você não aprende lendo livros, que você não aprende em escola dominical. Precisa ser uma revelação, um milagre profundo do Espírito Santo no seu espírito. Isso é epignose. É o que Paulo está falando quando ele diz que o Espírito nos revela as coisas de Deus. O Espírito faz dentro de nós a epignose. É como se uma corrente, um tubo fosse ligado de nós, do nosso coração, direto para o coração de Deus, e houvesse uma conexão perfeita, na qual é feito um download do coração de Deus para o nosso coração. Você consegue imaginar? Quando uma máquina tem um problema e entra um vírus nesse computador, é preciso de um outro software que vai corrigir esse vírus, um antivírus. Sem esse software, aquele vírus permanece. E o pecado entrou no mundo, entrou em nós, é um vírus. Você está recebendo um software chamado epignose, que vai limpar você de todos esses vírus. E logo depois disso você vai perceber que a máquina vai funcionar.
Aquilo que não estava funcionando em você, eu profetizo, vai continuar funcionando agora. Ignose, receba esse conhecimento de Deus. Sem aquele homem chamado Hegai, Esther jamais seria coroada rainha, porque ela não sabia como agradar o rei. E eu e você, acredite em mim, nós não sabemos como agradar o rei. Não sabemos como agradar a Deus, cara. Não temos essa capacidade. Você pode tentar, lutar, e a sua vida cristã vai ficar cansativa. Você vai chegar à sua exaustão. Das duas, uma, você vai desistir do evangelho, vai dizer, eu não sirvo para isso. Eu não consigo andar nessa perfeição que eu preciso andar. Ou você vai virar um hipócrita, dizendo que você é perfeito sem ser. E é justamente onde muitos têm caído, que isso era o farisaísmo. Era os caras que falavam assim, a gente cumpre a lei, a gente faz tudo certo. Como é que pode 10 mandamentos se transformarem em 613 leis? Deus não deu 613 leis. Ele deu 10 mandamentos, mas eles têm 613 leis. Eles pegaram aqueles 10 mandamentos e falaram, está muito difícil de entender isso aqui, vamos tentar traduzir do nosso jeito. Então eles pegaram os anciãos começaram a criar em cima daquelas leis motivos e escreveram uma coisa chamada Talmud. Então em cima daquilo eles fizeram uma tradução da lei, em cima daquela tradução agora eles colocam outros homens que são mestres que vão interpretar a tradução da lei. Fala como é que esses homens podem tratar Deus, cara. É impossível. Quem entende, glória a Deus? Mas eles estavam tentando agradar. Eles estavam na intenção de agradar. Então Jesus, que é como um Hegai, ele vem e começa a revelar o coração de Deus para eles. Por causa da vossa tradição, vocês quebram o mandamento de Deus. Por causa daquilo que vocês estão inventando para tentar agradar a Deus, vocês conseguem desagradar a Deus. Mas Jesus é o único que é capaz, por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus aponta para si mesmo e fala assim, eu sou a porta. Você percebe que a porta nunca é um fim? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O fim não é chegar até Jesus. Ele é uma porta. Você vai passar por ele. O fim não é chegar até Jesus. Chegar até Jesus é o começo. A cruz não é o fim. A cruz é um começo, você passa por ela. E depois que você passa por essa porta, você vai começar a viver os novos horizontes de Deus. Eu estou convidando vocês para viver junto comigo, com o pastor Rafael, com essa igreja, o reino de Deus. O sonho de Deus sempre foi que o reino dele fosse implantado na terra. Sabe o que o diabo fez? Levou o homem a implantar a religião. Porque religião não tem nada a ver com o reino. A religião criou guerras. A religião criou divisões. A religião levou eu e você a odiar as pessoas. A religião levou eu e você a julgar os outros pelos erros deles. A religião levou eu e você a condenar os homossexuais, os ateus, etc, etc, etc. É por isso que Jesus não veio trazer religião. Quando ele chegou, ele disse, eu sou a porta. Quem passar por mim, ele disse, é chegado o reino de Deus. Esse reino precisa ser estabelecido. Quando ele disse que é um reino, e ele chama a gente de noiva, é a mesma parábola de Esther. Porque agora é um rei que foi rejeitado pela sua própria mulher, mas que agora está dizendo, o Espírito Santo, o Hegai, está te ajudando a se adornar da forma correta. Você vai vir na simplicidade e nós vamos nos apaixonar para sempre. Você está pronto para viver o reino de Deus na sua vida? Eu quero dizer para você que coisas grandes vão começar a acontecer. Não é porque nós somos demais, cara. É porque o reino de Deus está sendo estabelecido sobre as nossas vidas. Houve uma troca. E essa troca precisa estar estabelecida dentro do seu coração. Toda a maldição que estava na sua vida caiu sobre Jesus há 2000 anos atrás. Todo o pecado que estava sobre a sua vida, os seus pecados passados, os presentes e os pecados futuros caíram todos sobre ele. Nenhum sobrou para você. Mas em contrapartida, toda a graça, glória, perfeição, merecimento que estava em Jesus caiu sobre a vida da igreja. Caiu sobre a vida da igreja. Não vá mais a Deus tentando convencer ele de te curar. Isso é perda de tempo. Não precisa convencer Deus de nada, cara. É tarde demais para a cura não cair sobre a sua vida. Já foi feito. Não vá a Deus para tentar convencê-lo que ele deve te prosperar, cara. Você consegue imaginar a rainha Esther com a coroa na cabeça, tendo casado com o rei, há 1 ano com o rei, falando, rei, me prospera? Que nada. Eu acho que ela ia na gaveta, pegava a carteira dele e falava, eu estou precisando de uma maquiagem nova da Mary Kay. Você
consegue imaginar um filho do rei dizendo: pai, me prospera. Ele tinha tudo do seu pai, cara. Ele podia abrir a geladeira, chegar lá e comer e participar na casa dele. Ele não era um estranho na casa. Mas tem crente que parece estranho na casa. O que você diria para o seu filho? Você imagina o seu filho chegar para você e falar assim: ô mãe, me conceda, mãe, eu estou há 3 dias em jejum, mãe. Abre a geladeira, mãe. Você consegue imaginar isso? Mas é o que a gente faz com Deus. O normal seria que seu filho fosse até a geladeira, pegasse e comesse. E posso dizer para você? Posso dizer para você? Deus faz a feira toda semana. Não falta nada, cara. O problema é que nós vivemos uma consciência de pecado e não uma consciência de justiça. Se você sair da consciência de pecado e entrar na consciência da justiça, vai acontecer o que aconteceu com José. Olha, até quando tentaram derrubar José, depois que ele foi levantado sobre o maior na casa de Potifar, cara, a graça de Deus estava sobre José. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Vamos começar do começo. Ele era o mais novo dos filhos. O mais novo geralmente era o mais desprezado, só que ele era o mais amado. Isso é graça, cara. Aí os irmãos de inveja jogam ele no poço. Quando jogam ele no poço, ele é vendido, ele é colocado como o maior na casa de Potifar. Isso é graça, cara. Aí a esposa de Potifar fica com raiva, porque ele não quis se deitar com ela, jogam ele na prisão. Ele é colocado como o maior da prisão. Você já viu alguma delegacia colocar um prisioneiro para cuidar dos outros? Você consegue imaginar o delegado falando assim: você é um bandido muito bom. A partir de agora você fica com a chave da cela. Isso é graça, cara. E de repente, de um dia para o outro, ele é chamado para interpretar um sonho e era levado como o governador sobre todo o Egito. De um dia para o outro. Isso é graça, cara. O favor imerecido de Deus estava sobre José. Pergunta para mim: o que foi que José fez para merecer tudo isso? Eu posso deixar essa pergunta para você? Procura na Bíblia. O que José fez para merecer tudo isso? Isso é graça, cara. Isso é favor não merecido. Você precisa andar numa consciência de justiça. Até quando puxarem seu tapete, você vai ser colocado como maior ainda. Isso é graça, cara. A consciência de justiça, de que eu sou amado. Sabe quando João escreve? O Evangelho de João está sendo escrito. E ele vai citar os discípulos. E ele começa a citar os discípulos. Quando ele chega no nome dele, ele não fala João. E ele também não fala eu. Ele escreve: o discípulo a quem Jesus mais amava. Todas as vezes que João vai se referir a ele mesmo, ele se refere: o discípulo a quem Jesus mais amava. Sabe, se a gente tivesse uma conversa tete a tete com João, talvez a gente perguntaria assim: mas que soberba que é essa, cara? Você fala sobre todo mundo e você é o que Jesus mais amava? É claro, você que está escrevendo, não é mesmo? Na verdade, ele tinha a mesma consciência que Jesus tinha naquele deserto. Esse é meu filho amado em quem me compraz. E quando você começar a andar com essa consciência de que você é o discípulo a quem Jesus mais ama, você vai começar a andar e viver debaixo do favor imerecido de Deus. Eu quero essa igreja andando debaixo do favor não merecido de Deus. Eu não quero um membro dessa igreja andando debaixo de favor merecido de Deus. Não faça isso. Porque você vai merecer um dia e no outro dia não vai merecer mais. Você vai acertar um dia e vai errar no outro. Mas se você vive debaixo do favor não merecido de Deus, até aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo. Não haverá um dia que você chegará aqui com vergonha de Deus. Quantas vezes você foi para a igreja com vergonha de Deus? Quantos dias da sua vida você passou congregando com vergonha de Deus, com medo de Deus? E sincero, porque você sabe da sua falha. Mas nós estamos descobrindo que nós somos o discípulo a quem Jesus mais ama. Porque não tem nada a ver mais com o que eu estou fazendo. Tem a ver com o que Jesus fez por mim. Tem a ver com o que Ele fez por nós. Você pode até se questionar dizendo assim: pastor, mas mesmo que você está pregando, as pessoas vão sair por aí, fazer o que quiser, e vão pecar, e mesmo assim vão ter o favor de Deus. E você, cara, seja sincero comigo. Ouvindo uma mensagem dessa, te dá vontade de sair daqui para pecar? Teve um homem que fez uma profecia, eu acredito profundamente nessa profecia. Ele disse: nos fim dos tempos, Deus levantará um exército que será mais disciplinado do que o exército nazista de Hitler. O exército pronto para vencer e para reinar em Cristo. Disciplinado com Ele. Mas o que nós vamos fazer para Deus não tem nada a ver com tentar agradá-lo. Lembra? Lembra das virgens tentando agradar o rei? A gente não vai fazer mais isso. Tudo que a gente fizer, porque o Espírito Santo fala no nosso coração.
porque a gente ama. Aí a gente vai viver diferente. Pega na mão de alguém perto de você, pega na mão dele, pega na mão. Segura firme. Aperta aí, aperta, vê se sai alguma coisa da boca dele. Glória a Deus. Segura na mão dele, segura mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. Esses dias no estudo, o João Lucas deu uma revelação profundamente gigantesca e eu tive a oportunidade de ouvir algo que complementa ela esses dias. Cristo em nós, a Bíblia diz. Diga, Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança, da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é Cristo em mim. Não é Cristo em você. É Cristo em nós. Isso aqui é importante. Porque Cristo não é completo em mim. Ele não é completo em você. Ele é completo em nós. É por isso que o Yuri ministrou aqui falando. Eu até achei engraçado o jeito que ele falou, mas é verdade. Um nariz, 2 orelhas. Ninguém é tudo isso. Tudo isso é em nós. É um corpo que se distribui em tudo isso. Agora preste atenção, preste atenção. O problema é que todos nós também temos defeitos. Continua segurando aí. Ah, a mão dele soa, pastor. Ah, pastor, eu não gosto de segurar na mão do irmão. Vai pegando a revelação. Cristo em nós, cara. O problema é que todos nós temos defeitos. Então você vai chegar perto de mim e se você passar um dia comigo, você vai encontrar defeitos. E quem já está aqui na igreja há alguns meses, ou alguns anos, sabe que eu tenho defeitos, o pastor Rafael tem defeitos, e conhece os defeitos de todo mundo aqui. Legal? O problema é quando esses defeitos, para você, importam mais do que a parte do Cristo que está em mim. Porque todas as vezes que o meu defeito for uma parede para você encontrar o Cristo que está em mim, você perde a parte do Cristo que está só em mim. Existe uma parte de Deus que está só nessa pessoa que você segura a mão agora. E se você quiser encontrar esse tesouro, você vai precisar transpor os defeitos do seu irmão. Você vai precisar transpor e ir além dos defeitos que está sobre ele. E aí quando você encontrar amor, porque só o amor é capaz de transpor, então você vai viver todo o Cristo que está em nós. Vamos aplaudir a Jesus. Aquela conta que você não sabe como vai pagar, eu sei, a provisão está chegando. Ah, meu Deus do céu, pastor, eu vou viver o resto da vida com essa doença crônica. Não, ela está chegando a cura sobre a sua vida por causa de algo que Deus fez. Entenda isso, pastor. Eu vou viver triste, amargurado por causa de algo que aconteceu no meu passado. Não, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele nos dá um novo coração. Um novo coração. E a Bíblia diz no final do versículo, lá em 1 Coríntios capítulo 2 que a gente leu, o último versículo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu já vi transplante de rim, já vi transplante de, o que mais tem ali? De córneas, transplante de coração, que é complexo, né? Agora transplante de mente. Porque se meu olho tem defeito e alguém doa uma córnea para mim, eu vou começar a enxergar bem por causa da doação daquela pessoa. Mas o que vai acontecer é só eu enxergar bem. Você sabe que nem a cor do olho você ganha, né? Você sabe, né? Nem a cor, o olho é azul, ganha um olho azul. Não, é a cor, né? É só um negócio que tá dentro lá. Se você recebe uma doação de um rim, ainda pode ter a rejeição, verdade? Se você recebe a doação de um rim, o máximo que vai acontecer é que você agora começa a funcionar melhor no seu rim. Mas nada muda na sua vida. Agora você já pensou, se você pudesse fazer um transplante da mente de alguém, você já olhou para alguém que você admira, tanto que você fala assim, como eu queria ser que nem aquela pessoa? Agora vamos lá, todo mundo aqui é crente. Alguma vez você já leu sobre Jesus, já ouviu sobre ele e falou assim, como eu queria ser como Jesus? Então, tem uma promessa que diz, eu estou fazendo uma transplante de mente. Sabe por que tem gente que não recebe isso? Sabe por que tem gente que não recebe isso? Porque acha que é bom demais para ser verdade. Você sabe que tem gente que está aqui, tá olhando essa mensagem e está falando assim, é bom demais, mas não pode ser. Mas está na Bíblia, cara. Se você falar que não é, então você tem que discordar do que está na Bíblia.
nós temos a mente de Cristo. Eu recebi a mente de Cristo. É por isso que assim que acabar esse culto e eu sair por aquela porta, eu vou viver aquilo que Cristo viveria se estivesse no meu lugar. Eu estou debaixo do favor imerecido de Deus.